Comentário Bíblico Expositivo, Warren W. Wiersbe, Salmo 11. Salmo 11. É difícil determinar o contexto histórico deste salmo. Davi viu-se em perigo em várias situações que há na corte de Saul. 1 Samuel 19:1. No deserto, sendo perseguido por Saul, quer durante a rebelião de seu filho Absalão. Davi fugiu da corte de Saul e se escondeu no deserto por cerca de 10 anos. E também deixou Jerusalém nas mãos de Absalão e buscou refúgio de outro lado do Jordão. Duas decisões sábias. Porém, durante a crise descrita nesse salmo, Davi não abandonou seu posto, mas confiou que o Senhor o protegeria, como de fato ele o fez. Qualquer que tenha sido a crise, este salmo nos ensina que devemos escolher entre ter medo, andar de acordo com o que vemos, e confiar, andar pela fé. Entre ouvir o conselho dos homens ou obedecer a sabedoria que vem do Senhor. Tiago 1:5. O que Davi deve fazer? Salmo 11:1. Quando a crise surgiu, imediatamente os conselheiros de Davi lhe disseram para deixar Jerusalém e buscar um refúgio seguro nas montanhas. Não pareciam crer que o Senhor poderia protegê-lo. Ver Salmos 3:2 e Salmos 4:6. Davi usa a linguagem do pássaro. Salmo 55, 6, 7. Mas, neste caso, não precisa de asas como as de pomba, e sim como as de uma águia. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Para que possa, pela fé, elevar-se acima da tempestade e derrotar seus inimigos. No original, o verbo fugir é usado no plural e refere-se a Davi e sua corte. É certo fugir da tentação, 2 Timóteo 2:22, como fez José, Gênesis 39, do 11 ao 13. Mas é errado fugir das responsabilidades, como Neemias foi convidado a fazer, em Neemias 6, do 10 e 11. O líder que foge da crise sem necessidade não é um pastor fiel às ovelhas, mas sim um mercenário. João 10, versículos 12 e versículo 13. Devemos ter cuidado com os conselhos insensatos. Ao depositar nossa fé no Senhor, Ele nos protegerá e nos guiará em nossos caminhos. 2. O que o inimigo faz? Salmo 11, 2. A expressão "porque eis aí" indica que esses conselheiros estavam andando de acordo com o que podiam ver e avaliando a situação do ponto de vista humano. Ver 2 Reis 6, do 8 ao 23. É bom saber dos fatos, mas é melhor ainda olhar estes fatos à luz da presença e das promessas de Deus. Uma conspiração estava em andamento, algo que não era raro nos palácios do Oriente. O arco e as flechas podem ser literais, porém, o mais provável é que sejam metáforas para descrever palavras enganosas e destrutivas. Ver em Salmos 57, 4, Salmos 64, 3 e 4, Provérbios 26, 18, 19, Jeremias 9, 3, 8, Jeremias 18, 18. Talvez esse salmo tenha sido escrito no início da campanha de Absalão, 2 Samuel 15, do 1 ao 6. Davi era um homem reto, versículo 2, e justo, versículos 3 e 5, diante de Deus, e sabia que o Senhor, em sua justiça, faria a coisa certa. Versículo 7. Terceiro. O que o justo pode fazer? Salmo 11, 3. Davi havia sido escolhido por Deus para ser rei, de modo que qualquer coisa que o atacasse pessoalmente abalaria os alicerces de sua nação. Davi havia abandonado Saul como rei, e Absalão nunca havia sido escolhido para ser rei. E esses dois homens abalaram os alicerces do governo divino. Ver em Salmos 75, 3 e Salmos 82, 5.
A sociedade é construída sobre a verdade. E quando a verdade é questionada ou negada, seus fundamentos são enfraquecidos. Isaías 59, do 11 ao 15. A pergunta: que poderá fazer o justo? Também pode ser traduzida por: o que o justo está fazendo? Por vezes, Deus sacode as coisas para que seu povo se dedique à edificação da igreja, em vez de se concentrar na manutenção de seus andaimes. Hebreus 12, do 25 ao 29, Ageu 2, 6. Mas a tradução tradicional é precisa, e a resposta à pergunta é: voltar a lançar os alicerces. Cada nova geração deve providenciar para que os fundamentos da verdade e da justiça permaneçam sólidos. Samuel lançou novamente os alicerces da aliança, 1 Samuel 12. E Esdras lançou outra vez os alicerces do templo. Ler Esdras 3, capítulo 3. Apesar de todas as suas provações, Davi viveu tempo suficiente para fazer os preparativos para a construção do templo e a organização do culto nele. Ao longo dos altos e baixos da história de Judá, reis piedosos purificaram a terra da idolatria e conduziram o povo de volta à adoração verdadeira ao Senhor. A mensagem de Cristo às igrejas em Apocalipse 2 e 3 deixa claro que as igrejas locais precisam ser examinadas com frequência, a fim de determinar se estão sendo fiéis ao Senhor. E precisamos orar por uma obra constante de reavivamento pelo Espírito. Quarto, o que Deus fará? Salmos 11, do 4 ao 7. Quando olhamos ao redor, vemos os problemas. Mas quando olhamos para o Senhor pela fé, vemos a solução para os problemas. Quando as coisas ao seu redor parecerem sombrias, tente olhar para o alto. No Senhor me refugio, declarou Davi, pois sabia que Deus havia sentado ao trono em seu santo templo no céu. Abacuque 2:20, Isaías 6. Isaías capítulo 6. Vendo tudo o que o inimigo fazia. A expressão pôr à prova, no versículo 5, dá a ideia de testar metais pelo fogo, como em Jeremias 11:20 e Jeremias 17:10. Os olhos de Deus penetram o nosso coração e nossa mente. Hebreus 4:12, Apocalipse 20:23. O Senhor testa os justos a fim de fazer aflorar o que há de melhor neles, mas Satanás os tenta a fim de fazer aflorar o que há de pior. Quando confiamos no Senhor em meio às dificuldades da vida, nossas tribulações trabalham a nosso favor, não contra nós. 2 Coríntios 4, do 7 ao 18. Davi usa 3 imagens para descrever o julgamento que Deus tem preparado para os perversos. Em primeiro lugar, vê o fogo e enxofre descendo sobre eles, semelhante ao que o Senhor enviou sobre Sodoma e Gomorra. Verso 6. Gênesis 19, 24. Ver também Isaías 30, 33 e Apocalipse 9, 17. Ele vê uma terrível tempestade destruir o inimigo, um vento abrasador, como aquele que soprava com frequência no deserto, versículo 6. Davi usa a imagem da tempestade no cântico sobre seu livramento das mãos dos inimigos e do rei Saul, no Salmo 18, 4 ao 19. A terceira imagem mostra uma porção venenosa num cálice. Versículo 6. Beber do cálice. É uma expressão usada em várias ocasiões para se referir ao julgamento do Senhor. Salmo 75, 8. Isaías 51, 17 e 22. Jeremias 25, 15 ao 17. Ezequiel 38, 22. Apocalipse 14, 10. Apocalipse 16, 19. Apocalipse 18, 6. Para a aversão do Senhor ao pecado e aos violentos, ver Salmo 5, 5. O que Deus tem planejado para seu povo? Os retos lhe contemplarão a face, ver versículo 7 de Salmos, desse Salmo. Ver Salmo 17, 15 e 1 João 3, do 1 ao 3. Contemplar a face significa ter acesso à pessoa.
como no caso de ver a face do rei. 2 Samuel 14, 24. Quando Deus vira a face, quer dizer que nos rejeita. Mas quando nos contempla com prazer, significa que vai nos abençoar. Números 6, 22 a 27. Quando Jesus voltar, aqueles que o rejeitaram serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 8 ao 10. Mateus 7, do versículo 21 ao versículo 23. Enquanto seus filhos serão recebidos de braços abertos em sua presença. Mateus 25, versículos 34.